Olá, galera. Professor José Milton. Vamos responder a mais uma questão de matemática, que hoje temos uma questão de função afim, tá certo? A questão diz o seguinte: quais as coordenadas do ponto de intersecção dos gráficos das funções f e g? Temos aqui a ilustração, né? Temos aqui o gráfico da função f e o gráfico da função g. E aqui está um ponto de intersecção, né? Que é o que a questão quer descobrir esse ponto. Então, primeiramente, determinar a função f e depois a função g a partir de dois pontos de cada função, tá certo? Vamos utilizar a forma genérica da função afim, que é f de x é igual a x mais b, ou ainda temos uma segunda notação, né? Que o f de x é igual a y, então fica y é igual a x mais b. Vamos pegar, então, dois pontos aqui na função f, né? Que é os pontos 2 menos 1 e o ponto 3 e 2. Vamos determinar uma equação para esse ponto e uma outra equação para esse outro ponto. Utilizando, né, dessa forma aqui, a x mais b é igual a y. Lembrando que um ponto, né, é um par ordenado que tem o primeiro número x e o segundo y. Então, vamos só substituir aqui nessa notação. Substituindo fica a vezes 2 mais b é igual a menos 1, né? X e y lá no ponto. Então, temos a primeira equação. 2a mais b é igual a menos 1. Vamos agora achar uma equação para o segundo ponto. Né? Utilizando a mesma notação. Agora, utilizando o 3 e o 2 no lugar de x e y, respectivamente. Achamos, então, a segunda equação. Pronto, temos duas equações para os dois pontos. Então, vamos colocar a primeira equação e a segunda equação. Temos, então, um sistema de duas equações. Vamos, então, multiplicar por menos 1, essa primeira, né, para utilizar o método do cancelamento aqui. Então, quando multiplica por menos 1, a gente reescreve trocando os sinais, fica menos 2a menos b é igual a 1. Vamos repetir a segunda equação. E agora vamos somar essas duas equações. Né? Esse b aqui se cancela com esse b, zerou. E somando 3a menos 2a fica a, é igual a 2 mais 1, 3. Então, a é igual a 3. E agora vamos pegar qualquer uma dessas funções, qualquer uma dessas equações e substituir o valor de a que é 3 na equação. Vamos pegar essa primeira, então. Substituindo, temos 2a 2 vezes 3 mais b igual a menos 1. Né? 2 vezes 3, 6 mais b igual a menos 1. Isolando b e colocando o 6 no outro lado, tá? Positivo e negativo. Fica b igual a menos 1 e menos 6, que b é igual a menos 7. Professor, achamos o valor de a e o valor de b. E agora? Bom, agora vamos pegar essa forma genérica para descobrir qual é a função f. Substituindo a e b que aí encontramos. Tá vendo? Tá aí, ó. Achamos o a3 e o b menos 7. Então, y é igual a 3x menos 7. Ou ainda, né, a notação de f de x. f de x é 3x menos 7. Então, achamos a função f. Agora vamos procurar a função g. Vamos para o outro slide que aqui já encheu. Vamos fazer cálculo do outro lado. Tá bom? Vamos lá. Vamos procurar a função g a partir desses dois pontos, né? O 4, 0, pronto, o ponto 4, 0 e o ponto 2 e 1. Vamos para um outro slide. Está aqui os pontos que eu falei, né, da função g, o ponto 4 e 0 e o ponto 2 e 1. Vamos fazer de forma análoga que fizemos para achar a função f. Né, achando uma equação para cada ponto, né, utilizando a forma genérica, a vezes x mais b é igual a y. Vamos só substituir x e y, né, tá aqui ó, x e y. Tá aí a vezes 4 mais b é igual a 0. 4a mais b é igual a 0. Agora vamos procurar uma equação para o segundo ponto. A vezes 2 mais b é igual a 1. 3a mais b é igual a 1. Achamos. Aí
duas equações, né? Dos dois pontos. Tá aqui 4a mais b igual a zero. Pegando outra equação, temos um sistema de duas equações. Tá bom? Aqui a gente pode observar uma particularidade, ó. Já que 4a mais b é igual a zero, podemos isolar b, que fica da seguinte forma: b é igual, e o 4a está positivo, vem para o segundo membro negativo, ó. B é igual a menos 4a. E aí vamos pegar essa segunda equação e substituir, ó, o b pelo menos 4a. Aqui é o método da substituição. Tá aí 2a mais o b, né, que é igual a menos 4a, igual a 1. E 2a, ó, mais com menos dá menos, né, 4a igual a 1. Fazendo essa soma, fica menos 2a, né, porque positivo e negativo subtrai com o decimal maior. E isolando a, e no caso multiplicando por menos 1, a gente reescreve a equação, né, trocando os sinais, fica 2a igual a menos 1. E onde a é igual a menos 1 meio, né, porque menos 1 e o 2 está multiplicando, desce dividindo. Pronto, achamos o valor de a. Agora vamos para cá caçar o valor de b, substituindo o valor de a. b é igual a menos 4 vezes o valor de a, que é menos 1 meio. E menos 4 vezes menos 1 dá 4 sobre 2. E 4 dividido por 2, 2. b é igual a 2. E da mesma forma que encontramos a função f, vamos encontrar a função g, né? Pegando a forma genérica e substituindo o valor de a, que achamos, né? E o valor de b. O a é menos 1 meio. Né? E quando a gente faz as operações, ó, menos 1 vezes x dá menos x sobre 2, mais 2. Tá aqui achamos a função. Ou ainda, ó, colocando, né, que é a função g, né? g de x é igual a menos x sobre 2. Pronto, achamos a função f e a função g. Agora, vamos achar o ponto de intersecção que a gente está procurando, tá bom? Pois bem, pessoal, e como vamos encontrar esse ponto de intersecção? Vamos pegar a função f que encontramos, né? E também a função g. Professor, e como é que vamos encontrar esse ponto de intersecção? Sabemos que esse ponto pertence tanto à função f quanto à função g, né? E ele é único. Então, o que vamos fazer? Vamos igualar essas duas funções. F de x é igual a g de x. E agora vamos, né, pegar cada função, vamos igualar. Né? Tá aqui, ó, f de x é 3 menos 7, g de x é menos x sobre 2 mais 2. E temos aqui esse 2 no denominador. Nós vamos fazer o quê? Esse 2, nós vamos multiplicar esse termo, né? Que 2 vezes 3x dá 6x, menos 2 vezes 7 dá 14. E aí, esse 2 aqui vai sumir, né? Vai ficar apenas menos x. E esse 2 multiplica, esse 2 vai dar 4. Vocês entenderam aqui? Aqui é porque eu tirei o MMC. E aí é como se tivesse o número 1 aqui nos denominadores de cada número, né? Quando eu dividi 2 por 1 aqui, deu 2 vezes 3x, 6x. Quando eu dividi por 1 aqui, deu 2 vezes 7, 14. Quando eu dividi por 2 aqui, deu 1, né? E 1 vezes menos x, deu menos x. Quando eu dividi por 1 aqui, deu 2 vezes 2, 4. Tudo certo até aí? Agora vamos isolar o x, né? Vai ficar 6x e o menos x está no segundo membro, passa para o primeiro, está negativo, vem positivo. Quando troca de membro, troca de sinal. Que vai acontecer a mesma coisa com o menos 14, ó. Tá menos 14 no primeiro membro, vem para o segundo, mais 14. Fazendo essa soma aí, 6x mais x fica 7x, 14 mais 4, 18. Isolando x, x é igual a 18 sétimos. Aqui poderíamos dividir, mas a questão aqui não pede isso. Então, é melhor trabalhar com ele dessa forma. Vamos deixar em forma de fração mesmo, tá bom?
já achamos o ponto X. Vamos procurar o ponto Y, porque o ponto, né, é um par ordenado X e Y. Né? E Y é igual a 3x menos 7. Aqui a gente pode pegar tanto essa quanto essa, né? Aí substitui X e a gente encontra o Y. Vamos pegar essa porque é mais fácil. Aqui está trabalhando com fração, aí tem o valor X também que é fração, então essa daqui fica mais fácil. Então vamos substituir, ó, o valor de X, né, que é 18 sétimos encontrado aqui, fazendo as operações, 3 vezes 18 dá 54 sobre 7, menos 7. Aqui também, ó, foi tirado o MMC, ó, que deu 7, né, como se tivéssemos aqui, quando eu dividi 7 por 1 dá 7, vezes 7, 49, ó. 54 menos 49 sobre 7. 54 menos 49 fica 5. Então, 5 sétimos. Então, achamos o par ordenado, ó. X é 18 sétimos e Y é 5 sétimos. No cantinho. Resposta. Aqui 18 sétimos para X, 5 sétimos para Y. Então, pessoal, deu muitos cálculos que eu fiz no passo a passo. Mas vocês aí, né, que já sabem essas operações mais básicas, vocês podem fazer, às vezes, alguns passos direto, né? Por isso que deu muito número aqui, que eu fiz no passo a passo, para que vocês entendessem de uma melhor forma, tá bom? Então, era isso. Até a próxima. Bons estudos. Valeu!